Fala galera, tudo bem com vocês? Paz e vida longa, aqui quem fala com vocês é o professor Wellington. Tá começando mais um vídeo aqui no seu, no meu, no nosso Erudição Pop. Você deve estar percebendo que pedaço da minha cabeça tá meio fantasma aí. Foi alguma edição aqui na minha webcam, aqui no meu sistema aqui, que eu não tô conseguindo mais fazer o corte certinho, porque esse quarto aqui no fundo, na verdade, é um chroma key. Tem um espaço bem pequeno aqui em casa, onde eu faço as edições dos vídeos aqui, mas isso nem vem ao caso, né? Um dia nós vamos ter um quarto assim pra gente e eu tenho fé nisso. Vamos lá para nossa aula para nós falarmos sobre combinação simples. Simbora lá para nossa área de trabalho. Bom, galera, já estamos aqui na nossa área de trabalho, então vamos falar sobre combinação simples de uma maneira bem rápida e didática, né? Como sempre, nas minhas videoaulas, eu gosto sempre de relacionar os assuntos que nós vamos conversar sobre realidades do cotidiano, porque você aprende uma coisa bem mais fácil em qualquer área da sua vida, seja matemática, português, se você conseguir relacioná-la com alguma coisa que você já viu, vê, entendeu? Ou viveu já, né? Então fica bem mais fácil você, como se fosse um exercício de sinestesia real. Depois você pesquisa sobre isso. Vamos lá. A Mega Sena, nós podemos fazer, pensar sobre o cara que construiu a ideia da Mega Sena ali, ideia de combinações simples, né? Uma salada de frutas, né? Uma formação de duplas ou equipes, por exemplo. A ideia de combinação simples é pegar um total N, que nós chamamos ali de N, um grupo N total, e separar em subconjuntos, né? Esses subconjuntos vão ser as combinações possíveis. Vamos lá, vamos relembrar a fórmula. Professor, eu odeio fórmula. Ah, nossa, o senhor já vai trazer fórmula de cara já. Mas eu vou trazer a fórmula para vocês, justamente pensando no seguinte: você que não gosta de usar a fórmula, treine a fórmula do mesmo jeito, porque eu também vou trazer uma técnica aqui, que chama-se técnica do tracinho. E você tendo as duas ferramentas em mãos, quando você se deparar com alguma questão que fale sobre análise combinatória simples, você vai ter essas duas ferramentas para usar. E aqui você lembrar, é aqui você vai usar, né? Geralmente as fórmulas vêm para nos ajudar. Esse C gigante significa a combinação. Lembra que eu falei lá sobre N elementos? O N vem para dizer sobre o conjunto total, né? Perdão aqui, a voz do professor também veio sarando de um quadro gripal aí que tá bem persistente de resolver com tosse e tudo mais, mas vamos para frente, né? E aqui embaixo pode-se escrever o P, né, de partes, que a maioria você vai ver nas nomenclaturas em português aí, ou K. Eu gosto de K porque eu aprendi, eu acho que com o K é relacionado ao cara que inventou as partes ali da fórmula de combinação, né? Mas você pode usar o P de partes também, que diz o seguinte pra gente, que o N fatorial é igual a K fatorial vezes N menos K fatorial, certo? Essa seria a fórmula de combinação simples. Então, nós teríamos ali o total fatorial dividido pela parte que nós queremos fatorial, né? E dentro do parênteses, o total subtraindo aquela parte e o parênteses todo em fatorial. Vamos deixar mais claro aqui, eu trouxe um exemplo, e esse exemplo é bem prático, diz pra gente aqui, um técnico de futebol de salão tem 5 jogadores no banco, né? De reservas. Ele precisa escolher 2 jogadores para entrar em campo. Agora, de quantas maneiras diferentes ele pode formar essa dupla de substituição, né? Pelo método da fórmula, vamos primeiro aqui por ele. Então é a combinação, vamos relembrar a fórmula, de N total, né, por K partes. Então seria o N fatorial dividido pelo K fatorial, que é multiplicado por N menos K fatorial. Fazendo as substituições, quantos são os jogadores? Qual é o total de jogadores? Ele disse ali, vamos grifar, até eu passei batido direto, assim, 5 jogadores. Reforço aqui, isso é técnica de prova, né? O professor deixou passar batido, mas eu sempre grifo antes. Isso, quando você grifa, você faz com que as informações saltem aos seus olhos para que você resolva as questões de maneira mais fácil. Então, o N, que é o total, são 5 jogadores, e ele quer, né, 2 jogadores para entrar. De quantas maneiras ele pode separar duplas dentro desse total de 5 jogadores? É uma combinação simples, né? Então seria a combinação de 5 jogadores
2 a 2. Substituições, né? 5 fatorial, que é dividido por 2 fatorial, multiplicado por 5 menos 2 fatorial. Agora a gente vai resolver isso daqui, né? Agora a estrutura a gente não precisa escrever novamente, pode colocar 2 tracinhos ali representando a repetição da estrutura. O 5 fatorial nós sabemos o seguinte: sempre agora nós vamos observar dentro do parênteses. Você vai perceber que quando você fizer dentro do parênteses 5 menos 2 vai ficar 3. Então nós vamos abrir o 5 fatorial até o 3 fatorial. Vamos fazer da seguinte forma aqui: 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Parou. Por que parou? 2 fatorial é 2 mesmo, né? Porque o fatorial é o quê? O fatorial é o número multiplicado pelos seus antecessores. Então 2 vezes 1 é 2, multiplicado por 3 fatorial. Foi o que sobrou de dentro do parênteses. 5 menos 2, 3 fatorial. E 3 fatorial com 3 fatorial, pum, você pode cortar, né? Então a gente vem pra cá. Essa seta aqui é sempre bom. Já tá dividindo toda a conta. E a gente vai continuar a conta aqui como se fosse do outro lado do caderno. Vamos passar para cá. 4 vezes 5 vai ser 20. A estrutura a gente não precisou repetir, né? E dividido por 2. E o resultado seria 10. 10 duplas, 10 maneiras é possível você fazer dentro de um grupo de 5 jogadores. Então 10 duplas seria o resultado dessa combinação simples de 5 jogadores 2 a 2, certo? Uma coisa que pode cair, e que nós vamos ver agora no método do tracinho, que diz o seguinte: você está ali diante, certo? E agora você vai inverter as coisas. São de 2 em 2 que você quer separar. Então, quando você perceber que é uma combinação simples, você não vai colocar 5 tracinhos, né? Porque não são 5 posições. No método do tracinho, nós vamos observar para a quantidade de posições que nós queremos permutar, né? Como são 2 posições, vão ser 2 tracinhos, certo? 2 tracinhos. Porque você vai pensar o seguinte agora no método do tracinho: os 5 jogadores chegaram de frente às 2 posições para a entrada. Os primeiros 5 jogadores olharam para a primeira posição, ela está vazia. Então, quantas possibilidades nós temos para a primeira posição? 5, né? 5 possibilidades. E para a segunda posição? Agora, provavelmente, um já ficou com a primeira posição. Então, para a segunda posição, nós temos só 4. Se você perceber, dá um salto muito grande que a fórmula, nós passamos por todo aquele processo. Óbvio que aqui eu escrevi a fórmula para você relembrar novamente. Na prova, você não precisa escrever a fórmula. Se você se lembrar, já joga direto os dados dentro da fórmula, né? A voz do professor tá meio falhando, mas a gente continua aqui. E aqui o resultado não daria 20, 4 vezes 5, 20, mas professor, lá o resultado deu 10. Agora, pelo método do tracinho, quando falamos de combinação simples, volta essa parte que eu falei, essa frase inteira aí. Vamos ver que aqui tem 2 tracinhos, certo? A quantidade de tracinhos é a quantidade que você vai dividir esse resultado aqui. São 2 tracinhos, então nós vamos dividir, que não são 2 tracinhos, nós vamos dividir o 20 por 2 e chegaremos ao resultado 10. Por que que vamos dividir o 20 pelo 2? Porque respeitando a fórmula, onde nós temos o número de possibilidades de subconjunto dividindo a estrutura de cima, aqui também não seria diferente. Se você não pensar assim, não prestar atenção na quantidade de tracinhos, você vai errar. Por isso que eu digo para você, pratique a fórmula e pratique o método do tracinho para você ter 2 ferramentas. É muito melhor você ter 2 ferramentas, 2 maneiras de sair de uma situação, do que ter uma só, né? Então, antes de nós continuarmos, eu peço para você, deixe o seu like, se inscreva, compartilha, clique no sininho para receber as notificações para quando novos vídeos chegarem. Vamos lá. Vai sem corte, desculpa a tosse aí, vambora. Então vamos lá, né? Questãozinha na tela. Essa daqui caiu na VUNESP 2023, Câmara de Itapevi, São Paulo, analista legislativo. Enunciado diz o seguinte: para a formação de uma comissão, um grupo de 10 pessoas se candidatou, sendo 4 homens. Então o grupo é de 10 pessoas, né? Vamos grifar aqui essa informação, que ela é importante. Grupo de 10 pessoas, sendo 4 homens e 6 mulheres. Sabendo que essa comissão será composta por 5 pessoas, das quais 2 devem ser homens e 3 devem ser mulheres. O número de maneiras distintas, né, de se formar essa comissão é. E aí, professor, é combinação simples?
eu vou fazer a combinação do conjunto de 10, 4 a 4 e de 10, 6 a 6, como é que eu vou fazer? Eu vou somar o homem e a mulher, ainda continua sendo combinação simples, e você repara que ele querendo 2 homens e 3 mulheres, a quantidade de pessoas que ele vai escolher ainda é 5. Então você vai pegar e vai separar. Dentro do universo de homens, quantos homens ele quer? Ele quer 2 homens, né? E dentro desse universo, desses 4 homens, de quantas maneiras nós podemos organizar de 2 a 2 dentro de um universo de 4? Então nós vamos pensar primeiro nos homens aqui, né? Lá ele, essa frase saiu bem estranha, né? Vamos lá. Nós temos aqui um universo de 4 homens organizados 2 a 2. Eu já nem vou escrever a fórmula, já estou colocando direto, né? Então seria um 4 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 4 menos 2 fatorial. Tudo isso aqui multiplicado, porque nós estamos falando de combinação, né? É uma combinação simples. Agora vamos pensar no lado das mulheres, né? Porque ele vai escolher 2 homens, então por isso que é a combinação do total de homens 2 a 2. Ele quer 2 homens. Pelo total de mulheres, a combinação das mulheres seria a combinação de 6, 3 a 3. Né? Uma combinação de 6, 3 a 3. Então seria 6 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 6 menos 3 fatorial. Nem escrevi a fórmula para a gente ir direto. E veja que as duas estruturas estão se multiplicando. Às vezes você vai encontrar esse tipo de situação, mas ainda continua sendo combinação simples, porque são duas combinações simples multiplicando uma pela outra. Então a gente vai fazer aqui os cálculos, já nem vamos mais pensar nas estruturas ali. Com certeza o 4 nós vamos separar ali até chegar a um 2 fatorial, então vai ser 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Deixou? Vou colocar dentro do parênteses aqui, que vai continuar multiplicando essa situação. Vai ficar 2, porque 2 fatorial é 2. E aqui a gente deixa o 2 fatorial sem fazê-lo. A gente vai cortar já um pelo outro, certo? 3 vezes 4 vai ser 12. 12 dividido por 2 vai ser... do nada vem um risco. 6. 6 que multiplica... Agora vamos fazer o lado das mulheres aqui, né? O lado das mulheres diz o seguinte pra gente. Vamos abrir o 6 fatorial até o 3, né? 6 vezes... Opa! É a dislexia agindo. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Beleza? 3 fatorial vai ser 2 vezes 3 vai ser 6, certo? Então, aqui continua sendo 6, porque 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6, né? Multiplicado por 3 fatorial. 3 fatorial corta com 3 fatorial. Agora vamos fazer aqui esse 6 a gente consegue cortar com esse 6. Então vai ser 4 vezes 5, 20. E 6 vezes 20, a gente vai fazer 2 vezes 6, vai ser 12. E acrescenta o zero que estava ali. Então 120 maneiras nós podemos organizar essa equipe, tendo 4 homens e 6 mulheres, sendo escolhido 2 homens dentro dos grupos e 3 mulheres nesses subconjuntos ali. Então resultado, letra B. Letra B de beleza, professor. Compreendi a questão, espero que vocês tenham compreendido mesmo. Vamos lá para o desafio e fique até o fim da aula, porque tem surpresa, tem brinde para vocês que o professor prepara com todo carinho. E vem surpresa no canal. Quem estiver participando do canal vai participar do ecossistema do Erudição Pop, que vai ter um site para vocês treinarem, estudarem ou passarem para os seus filhos, colegas que estejam estudando nas escolas ou estejam estudando para o Enem esse ano, né? E para concursos e tudo mais. E os primeiros que estiverem aqui vão ganhar presentes, surpresas, né? Então tá aqui o desafio na tela. Essa daqui caiu na banca FGV 2024. Tá aí, pausa, lê e tenta fazer o desafio. Mas acredito que essa esteja bem mais fácil do que a outra. Essa daqui caiu na FGV, né, para auditor do estado. E por final, tá aqui na tela o QR Code, onde você pode resgatar sem preencher nada, sem colocar dado nenhum, um PDF bem robusto, que tem uma parte teórica bem dinâmica, explicando sobre esse assunto de combinação simples, com uma bateria de exercícios também. Faça ali os tempos propostos, dentro da metodologia que eu estou desenvolvendo, que é a escada erudita, para que você desenvolva a sua matemática no assunto de combinação simples. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Paz e vida longa e até um próximo encontro. Valeu, fui!